Tarde e bem-vindo, bem-vindas a esta sessão da tarde, onde vamos descomplicar teorias e conceitos para uma digitalização inclusiva. O nosso painel é composto por três painelistas. Posso ficar aqui? Sim. O nosso painel é composto por três painelistas, são todos moçambicanos, e eu estou muito orgulhosa de termos esta nossa sessão na conferência, onde podemos discutir a questão da digitalização e a inteligência artificial a partir de uma perspectiva nossa, como é que nós olharmos para estas questões, como é que nós estamos a implementar e fazermos uma conversa sobre os desafios que estamos a ter, que a Kátia propõe, que seja a partir do olhar descolonizador. Quem são os nossos painelistas? Começamos com a Kátia Chavel, que ela é que propôs este painel, então vai-nos introduzir este tema. É antropóloga, mestrada pela Universidade Eduardo Mondlane e é investigadora do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento Comunitário do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Ela trabalha em vários aspectos, presta assessoria, trabalha com o governo, comunidades locais, organizações não governamentais, para além de ser investigadora e que garanta a salvaguarda da ética e da integridade como membro do Comitê de Ética e do Comitê de Bioética a nível do país. Depois da Kátia, passaremos a palavra à Ivone, bem-vinda. A Ivone Mocha, ela é diretora adjunta do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia e ela irá falar de questões relacionadas a desenvolvimento comunitário. Ela está no Ministério também da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Bom, a Ivone vai poder dizer mais sobre si quando fizer a sua apresentação. E, finalmente, teremos na discussão o Emílio Gun, que é doutorando em antropologia no ISCTE, em Portugal, Lisboa, Portugal, e está a realizar pesquisa sobre ética e sexualidade no contexto de Maputo. Ele tem uma vasta experiência na área de docência universitária, pesquisa, treinamento, produção de materiais educacionais e centra as suas atividades de extensão em áreas de educação, sexualidade, saúde e direitos e questões transversais relacionadas à vulnerabilidade, género e violência. Então, eu passo agora a palavra à Kátia para fazer uma apresentação do que será a discussão, para depois podermos dar seguimento. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, gostava de agradecer pela presença dos que estão aqui nesta sala e dizer que, pronto, a professora Sandra já tinha feito uma breve introdução sobre quem somos. Eu sou simultaneamente investigadora no centro e sou antropóloga. E são posições algumas vezes conflitantes, mas que eu considero importantes para o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da comunidade e todas estas coisas que nos preocupam enquanto seres. Eu tomo a liberdade de fazer uso do privilégio que tenho de estar nestas duas dimensões da academia e do Ministério propriamente, para usar das experiências que cada um dos oradores que está aqui vai trazer, porque acho que seria interessante ver, primeiro, esta instituição que é responsável por promover a transferência de tecnologias e estimular processos de inclusão digital. O que é que tem estado a fazer em termos práticos
porque existem ações práticas, mas também é importante ouvir sobre estas ações que estão a ser, não só do nosso ministério, mas no geral, qual é o entendimento que a academia tem sobre determinado tipo de assuntos. E a minha experiência não no sentido de bagagem, mas do que tenho estado a trabalhar com, mostra-me que algumas vezes é necessário usar conceitos que são nossos, que as pessoas se apropriem deles, mas vamos falar um pouco mais sobre isso lá para frente. Então, é neste contexto que eu escolhi este tema, observei alguns aspectos que vou partilhar aqui com, 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 com os presentes, as presentes, e, e pronto, usando estas duas dimensões, como estive a dizer. Falar de tecnologia, de inovação, nos últimos tempos tem sido mandatório quase, né? Porque inovar passou a ser fundamental em praticamente todos os segmentos da sociedade. E o CITT, instituição que faço parte, que a professora Ivone dirige, se faz parte de uma das instituições que é responsável por fazer promoção de transferência de tecnologia, por desenvolver iniciativas de inclusão digital, e neste processo destas iniciativas de inclusão digital tem também os concursos nacionais de inovação, que culminaram, por exemplo, com inovações que reduzem o tempo de uso de processamento de alimentos. Estou a dar só exemplo das várias inovações que identificamos nestes concursos nacionais. Tem câmaras de conservação de alimentos por mais de 30 dias, por exemplo, em lugares, diga-se, onde não tem corrente elétrica. Então, este é um programa que não só promove a inovação, a criatividade, a meu ver, mas também, de alguma forma, valoriza o conhecimento e saberes ancestrais, se assim podemos chamá-los, porque estas inovações não são produzidas por pessoas alfabetizadas. Temos foram submetidas várias propostas inclusive de uma senhora que fez uma mistura de 13 plantas nativas que combatem pragas. Então são coisas que não são produzidas na academia por cientistas, mas por pessoas não alfabetizadas que têm conhecimento local, se assim podemos chamá-lo. Portanto, podemos dizer que Moçambique, através das suas instituições, tem investido em processos de inclusão digital, em processos de transferência de tecnologia, como uma forma de diversificar os meios de aprendizagem e acesso a tecnologias. Mas, em meu entendimento, e falo como antropóloga, não como investigadora do centro, como eu disse, a Kátia tem dois momentos conflitantes, não vou dizer tão conflitantes, mas nem sempre estas duas Kátias, investigadora e antropóloga, se encontram, e a Kátia da academia observou que, embora haja este tipo de iniciativas, etc., é meu entendimento que pouco se tem falado deste processo, tomando em consideração contextos de produção. Não em todos os lugares, mas em alguns momentos não se toma em consideração os contextos de produção e implementação do mesmo. E
É verdade, e devemos saber que para que haja engajamento, adoção por parte destas pessoas que produzem estas propostas, etc., é importante que elas entendam o que é inovação e para que elas definitivamente se sintam parte deste processo. Muitas vezes elas mesmas desenvolvem as inovações, mas algumas entendem no sentido de high-tech ou um sentido mais softwareizado e o centro, sem querer fazer puxar a brasa para o nosso lado, tem tido um tem procurado mostrar esta necessidade, este lado de inovação que não é propriamente este softwareizado. Mas tem o CITT que faz busca integrar as pessoas que promovem as inovações, entretanto, as inovações depois têm de passar por um processo de patenteabilidade, que é aí onde, a meu ver, as coisas não andam muito bem. As autoridades reguladoras de patenteabilidade, as que são responsáveis por atribuir essa categoria de inovação, definem 3 critérios para se considerar inovação. Uma inovação deve reunir critério de novidade, atividade inventiva. A atividade inventiva é que a inovação deve ser original, não pode ser óbvia. E tem que ser aplicável industrialmente, tem que ter vantagem competitiva. E para mim, este um ponto que vale a pena pegar para discutir e ver se enquadra neste contexto que eu fiz menção. Se considerarmos que a ideia de inovação é trazer uma solução tecnológica, vá lá, para onde eu vivo, por que reunir cumulativamente 3 critérios? Imagino que ela seja útil, ela seja nova naquele lugar onde ela foi produzida, mas talvez não tenha vantagem competitiva se formos olhar de forma mais global. Então, por isso ela tem de ser retirada este nome de inovação. São coisas que eu acho que devemos pensar. Esta forma de padronizar estes 3 critérios criam para mim 3 problemas. Primeiro é que eu acho que acabam singularizando a diversidade de saberes fundados e produzidos ou transmitidos geracionalmente. Este é o primeiro ponto, não é? O segundo é que fechar a inovação a estes 3 critérios acaba, de alguma forma, definindo um pensamento único sobre o que é conhecimento válido. O que nós podemos considerar como um conhecimento válido? Terceiro e último é que eu acho que obriga a que aquele conhecimento que é útil naquele lugar específico não seja considerado inovação porque não tem aplicabilidade industrial. Estou com isso a querer dizer que não devemos estimular competitividade no mercado, não. Mas como é que fica depois esta coisa que nós chamamos inovação, porque não está a reunir os três critérios? Descolonizar teorias e conceitos para uma digitalização inclusiva, que é o tema que eu propus a falar, eu acho que é fundamental, e isto passa por engajar o potencial de aprimoramento da nossa parte enquanto instituições responsáveis por promover ciência, tecnologia e inovação. E poderia também sugerir usar olhos do relativismo, valorizar o conhecimento local, mas acho que esta coisa de falar de valorização do conhecimento local acaba, de alguma forma, começando a desgastar-se. Parece que é um chavão, quer dizer, vamos valorizar conhecimento local. Como? O que, de facto, é que nós temos de fazer? Então, poderia ser uma das minhas sugestões, mas eu acho que há necessidade de olhar e compreender de forma crítica as propostas exógenas que nós exportamos
e que de alguma forma se apresentam como modelos universais, queiramos nós ou não. Então, eu acho que as soluções e inovações devem ser sensíveis às necessidades locais, devem ser culturalmente relevantes e acessíveis a todos, e as inovações fundamentalmente devem ser pensadas a partir de quem produz. E qual é o entendimento que a pessoa tem sobre inovação? Nós estamos a fazê-la entender que isto de facto é inovação, como fizemos enquanto instituição, mas nos resumimos só a senhora de Chiqualaquala que fez o uso de 13 plantas nativas, ou deveríamos massificar mais. Eu acho que são coisas que temos que colocar em conversa. E concluindo, acho que já não tenho tempo, a ideia de trazer estas duas abordagens, de trazer, porque virão por parte do centro e por parte da academia, eu acho que são abordagens diferentes, mas são abordagens complementares. É exatamente para pensar diálogos possíveis entre conhecimentos. Então, por um lado, de quem produz, no caso, vertente das experiências que eu presumo que a professora Ivone vai trazer, e por outro lado, esta da academia. Existe uma bagagem de conhecimento por parte de quem produz este conhecimento, como estava a dizer, desculpa uma repetição, mas elas não devem ser pensadas como simples receptáculos. As pessoas que produzem inovações não são as pessoas que produzem inovações, que recebem informações, etc., não são só receptáculos, elas recebem na mesma proporção que também ensinam. Proponho, embora haja também, obviamente, como qualquer conceito, alguma discussão à volta destes conceitos, o conceito de tecnologia social, que é um conceito que o Brasil tem usado muito, ou ainda de tecnologia apropriada, que foi um conceito trazido por Gandhi, que nos mostra que o verdadeiro desenvolvimento não se revela em forma de progresso, desigualdade social, mas fundamentalmente como justiça social. Então, este convite que fiz aos meus painelistas de ouro, posso assim chamá-los, será para compartilhar, trocar experiências, abordagens, expectativas e, por que não, sonhos, porque estamos aqui a experimentar, a aprender e a projetar futuros digitais. Obrigada. Desculpa, eu fiz a passagem do testemunho. De seguida eu ia convidar a professora Ivone, que é, como eu estive a dizer inicialmente, diretora adjunta do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário, instituição que eu faço parte, que é tutelada pelo Ministro da Ciência e Tecnologia e Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Moçambique. E é uma instituição que lida com pesquisa, transferência de tecnologia para o desenvolvimento comunitário e promove programas de gênero, inclusão, particularmente inclusão digital, e outras ações que incluem o fortalecimento das comunidades em diferentes áreas, como equidade de gênero e envolvimento da comunidade. Ivone é formada em engenharia agronômica, tem doutorado em biotecnologia molecular, fez parte da equipe que estabeleceu o primeiro centro de biotecnologia em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane, e atua como ponto focal de Moçambique para o Fórum de Universidades da Agricultura em África, que promove a mobilização das áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, chamada STEM.
Também tem coordenado projetos de desenvolvimento comunitário em Moçambique e é entusiasta de desenvolvimento comunitário integrado, associando diversas áreas cruciais para o empoderamento das comunidades rurais. Professora Ivone. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. E obrigada, Kátia, pela apresentação. Eu, de facto, sou uma pessoa com bastante entusiasmo no desenvolvimento comunitário integrado. Como se ouviu daquilo que a Kátia esteve a dizer, eu sou formada em biotecnologia, então fugi um pouco da minha área de formação, mas a biotecnologia é tudo, aquilo que transforma organismos vivos em produtos e serviços úteis. Então, fugi um pouco, na verdade. E eu penso que o desenvolvimento comunitário deve ser integrado, porque de nenhuma forma nós podemos olhar para o desenvolvimento de uma comunidade olhando para uma única área. Olhar para a agricultura, olhar para tecnologias de informação e comunicação, olhar para a educação, de forma isolada. As áreas têm que ser integradas. E temos que associar aquilo que são os produtos de desenvolvimento da agricultura, por exemplo, à comercialização. E como é que nós chegamos à comercialização? As tecnologias digitais são uma alternativa para nós chegarmos longe em termos de comercialização. A Kátia esteve aqui a referir o que era o CITT, mas só para reforçar um pouco, nós somos uma instituição que foi estabelecida há quase 12 anos e somos resultado de diversos programas de desenvolvimento comunitário que eram implementados pelo antigo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós englobamos todas as áreas de desenvolvimento das comunidades que estavam dentro do nosso ministério. E uma das áreas que nós encontramos como necessidade de ser olhada ao nível das comunidades, e especialmente das comunidades rurais. Quando nós falamos de comunidades, podemos estar a falar de comunidades de uma maneira geral, tanto nos grandes centros urbanos, como também nas zonas rurais, temos comunidades, mas nós, ao nível do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias, estamos a falar das comunidades rurais. Podemos ter uma e outra intervenção ao nível dos grandes centros urbanos, mas o nosso foco são as comunidades rurais. E hoje eu vou trazer aqui um pouco da nossa abordagem em relação à inclusão digital. Gostaria muito de poder falar da inclusão digital das mulheres, mas ainda estamos numa fase insuficiente, com dados insuficientes para falar sobre a inclusão digital das mulheres, mas vou trazer aqui a minha abordagem, o meu entendimento sobre como é que nós podemos chegar à abordagem de incluir as mulheres. Mas se eu não estiver, espero não estar a ser aqui cansativa, trazendo novamente o que é inclusão digital, porque eu penso que para nós podermos caminhar juntos nesta pequena viagem que eu estou a trazer aqui em relação ao desenvolvimento comunitário versus inclusão digital, eu gostaria de trazer, primeiro, o desenvolvimento comunitário eu entendo como um conjunto de ações que levam à melhoria da qualidade de vida das comunidades. E depois olho para a inclusão digital. A inclusão digital, no meu entendimento, e talvez de alguns autores que tive a oportunidade de ver, trata de todas as ações, todos os atos que nós realizamos para um melhor aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação. E as tecnologias de informação e comunicação representam, não só em Moçambique, mas também ao nível global, uma nova alternativa para o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento comunitário não pode estar fora disto. A inclusão digital, as tecnologias digitais vão fazer parte deste contexto do desenvolvimento comunitário. E nós, quando nós falamos de inclusão, eu quero aqui fazer uma pequena provocação. É possível incluir sem excluir? Alguém vai ficar excluído. Então,
Quando nós olhamos para um país como Moçambique, dizemos, eu acho que é importante nós olharmos para quem é que pode ser excluído. Então eu vou trazer aqui uma pequena abordagem sobre as barreiras à inclusão digital das comunidades, especialmente das comunidades rurais. Nós estamos aqui nesta sala e entendi que a maior parte de nós, pela quantidade de headsets que estão a ser utilizados, entendi que a maior parte de nós podemos falar português. Mas se nós sairmos daqui desta sala e andarmos um bocadinho para aqui perto, Esquelene, por exemplo, para quem, eu vou dizer assim, explicar um bocadinho. Esquelene, estamos a falar de mais ou menos 10 quilômetros daqui. Vamos encontrar pessoas que não vão falar português como nós falamos. E depois andamos mais um bocadinho, se calhar, para o Zimpeto, vamos reduzindo o número de pessoas que vão falar português como nós falamos. E se nós formos a Chiqualaquala, como estava a dizer a Cátia, um dos exemplos, nós vamos encontrar cada vez menos pessoas. Então, a primeira barreira para mim, a inclusão digital, é a língua. Para o caso de países como Moçambique, que a língua oficial é falada por alguns, por uma pequena percentagem de pessoas, de habitantes dentro do país. Temos a primeira barreira da inclusão digital é a língua portuguesa, porque há dados que indicam que há percentagens muito baixas de moçambicanos conseguem falar corretamente a língua portuguesa. Daí que quando nós formos a olhar para um contexto de inclusão digital, temos que olhar que linguagem que nós vamos utilizar para que tanta gente consiga aproveitar, consiga tirar proveito das tecnologias digitais. A segunda barreira que eu gostava de abordar é a alfabetização. E olhar especificamente para as mulheres. Países como Moçambique têm um defeito, digamos assim. Países em desenvolvimento, países africanos, e se nós olharmos para a nossa cultura africana, quem é que deve ir à escola primeiro, quando há limitação de recursos? São os rapazes. Não são as meninas que vão à escola quando numa família, principalmente nas zonas rurais, há limitação de recursos. Primeiro, os rapazes é que vão à escola. Segundo, as meninas não precisam de ir à escola porque elas vão se casar. E quando elas se casarem, vão beneficiar outra família. Acredito que alguns aqui, especialmente nós cá de Moçambique, ouvimos falar de um filme, O Jardim do Outro Homem. O que é que dizia o filme? Dizia que não se pode levar uma menina à escola porque estaríamos a regar o jardim do outro homem. Estamos a regar uma planta que, ao crescer, vai dar frutos numa outra casa. Vai dar frutos numa outra família. E eu acho que este filme que foi passado é uma obra moçambicana mesmo, mostrou que a nossa percepção, especialmente nas comunidades rurais, sobre o papel da mulher para o desenvolvimento comunitário, ainda está numa fase limitada. Depois, olhando ainda mais para as barreiras à inclusão digital, tem o uso e acesso à internet. Qual é a percentagem da população moçambicana que tem acesso à internet? Dos dados do censo de 2017, que eu acredito que não tenham mudado muito, até porque temos estado a assistir diversos desafios ao acesso à internet e a Covid-19 vem mostrar que nós estamos muito limitados quanto ao acesso à internet. Houve várias alternativas, várias soluções para que as pessoas, especialmente os estudantes do ensino superior, pudessem ter acesso à internet. Mas, mesmo assim, ainda continuamos com um acesso bastante limitado à internet. E não só o acesso à internet, mas também temos o limitado acesso aos dispositivos. Nós, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, temos acesso a um telemóvel, a um smartphone. Mas quando nós saímos, primeiro porque na zona rural a mulher tem que ser autorizada pelo seu marido a ter acesso a um telefone. E quiçá ter um telefone com capacidades para realizar transações, para realizar pesquisa, para se informar melhor e talvez para vender um pouco mais os seus produtos resultantes da produção. Então, eu penso que há esta limitação. Tive a oportunidade de encontrar aqui uns dados sobre o acesso a dispositivos
a dispositivos eletrônicos para a mulher. E olhando há uma grande diferença, e eu preciso notar isto porque é uma representação do fosso digital que existe entre os grandes centros urbanos e as zonas rurais. E para nós é muito importante esta questão das zonas rurais. O acesso a dispositivos do último censo que foi feito, são 78% de homens que têm acesso a dispositivos eletrônicos nas zonas rurais contra 22% de mulheres. Então, estamos a imaginar que o quão limitante, quão grande é a barreira do acesso aos dispositivos. Mas isto tudo para dizer o quê? Que nós podemos falar de acesso, podemos falar de inclusão digital, mas temos uma série de barreiras. E nós, como Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias, especialmente para o desenvolvimento comunitário, temos um grande papel neste momento. E uma das estratégias que foi adotada é o Programa Nacional dos Centros Multimídias Comunitários. Este é um programa que também fez parte dos programas de desenvolvimento comunitário que o Ministério da Ciência e Tecnologia, na altura, estava a implementar, e foi acomodada esta iniciativa como um programa nacional em 2009, mas antes disso já existiam já existia o estabelecimento, a implementação de centros multimídias comunitários. Os centros multimídias comunitários representa uma alternativa para que as comunidades tenham acesso às tecnologias digitais, para que as comunidades tenham acesso àquilo que é o desenvolvimento digital, a transformação digital. Um centro multimídia comunitário, que é abreviadamente chamado CMC, é um espaço público onde nós podemos ter acesso a um computador, a uma rede de internet, a um local onde nós possamos fazer a digitalização dos nossos documentos e por aí fora. Isso ao nível das comunidades rurais. Moçambique agora está com uma cobertura de mais ou menos 6 a 7 CMCs por província. Estamos com 6 a 7 CMCs por província, e esta disponibilidade dos centros multimídias comunitários nas províncias é representada através de distritos. Então, estamos a falar de 74 distritos de Moçambique que têm pelo menos um centro multimídia comunitário, que é para garantir o quê? Que as comunidades tenham acesso a tecnologias digitais, tenham acesso a uma rede de internet. Há limitações, naturalmente, porque o país não tem a cobertura completa dos centros multimídias comunitários, mas também não tem a cobertura completa de uma rede de internet. Estes representam, de facto, uma oportunidade para que um membro da comunidade, incluindo as mulheres, possam ter um conhecimento básico sobre o que é um computador, o que é a internet, como consultar, como fazer reserva. Um membro de uma comunidade já não precisa se deslocar para ir fazer a reserva da emissão de DI, depois retornar à comunidade para depois voltar para ir poder ter o DI emitido. Pode fazer a reserva porque tem um centro multimídia comunitário que tem acesso à internet, tem acesso a um computador, e ele pode fazer a reserva e só se deslocar ao grande centro urbano para simplesmente fazer a emissão e continuar com os procedimentos. Também nós muitas vezes temos necessidade de submeter algum documento em algum lugar onde está dito que tem que trazer um documento digitalizado, assinado e reconhecido, com assinatura reconhecida, mas onde é que o indivíduo vai digitalizar dentro da comunidade? Os nossos centros multimídias comunitários permitem esta oportunidade para que alguém tenha um documento a ser digitado, um requerimento a ser emitido em algum lugar, ou então, imaginemos um exemplo muito básico, é o de a universidade cá em Maputo, a Universidade Eduardo Mondlane, solicitar que alguém que vem de Mandiba mande a certidão de nascimento. A certidão de nascimento está com o pai. Como é que nós fazemos? Correios
quanto tempo vai levar para chegar cá. Mas através do Centro Multimídia Comunitário é possível fazer o scanner, a digitalização do documento e enviar por e-mail a partir do Centro Multimídia Comunitário. E nós estamos a associar os centros multimídias comunitários a uma iniciativa do Ministério dos Transportes e Comunicações que é para que cria praças digitais. As praças digitais são espaços públicos, espaços abertos, onde as pessoas podem ter acesso à internet usando os seus próprios dispositivos, enquanto que o CMC, os dispositivos já estão lá disponíveis para serem utilizados. Temos vários desafios para fazer esta inclusão. Temos a conectividade, temos a infraestrutura. Estava a dizer que nem todo o país tem as linhas de acesso para a internet. Então, é preciso também olhar para isto como um desafio muito forte. Temos adaptações tecnológicas e pedagógicas. Estava eu a dizer que as comunidades rurais têm limitações em termos de conhecimento da língua portuguesa, que é a língua que está nos nossos dispositivos. Então, é preciso encontrar uma forma de adaptar estas tecnologias para que todos nós saiamos em benefício. E não vou aqui dizer que é preciso esquecer, mas temos o desafio do acesso à corrente elétrica. Podemos ter computadores, podemos ter telemóveis smarts, mas não podemos carregar. Então, também é preciso encontrar uma adaptação e muitas comunidades em Moçambique já usam painéis solares para minimizar este facto, e também a questão da alfabetização eu penso que é um grande desafio. Eu vou terminar aqui trazendo duas mensagens que eu gostaria que fossem levadas. Primeiro, quando nós vamos para as universidades, para as instituições de ensino, especialmente as instituições de ensino técnico-profissional, nós encontramos que a percentagem em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática de meninas é muito baixa. Então, vamos pensar em como incentivar as meninas, vamos aumentar as nossas estratégias de incentivo às meninas para que possam beneficiar das formações, das ações de promoção das tecnologias. A segunda mensagem é que é preciso estabelecer redes de mulheres. Nós estamos aqui, somos um grupo, a maior parte somos mulheres, mas eu penso que é importante que mesmo ao nível dos homens haja uma promoção, haja um incentivo para que as mulheres adquiram. Nas zonas rurais nós trabalhamos sempre com os homens e procuramos sempre estabelecer a relação de que a mulher não pode ser tratada como se fosse um ser improdutivo. Ele é capaz de produzir, mas para poder produzir é preciso que seja dada a oportunidade. E a última mensagem, que é a terceira, eu tinha dito duas. A terceira, inclusão digital e não exclusão social. Muito obrigada. Bom, acho que a professora Sandra já tinha exaustivamente feito a introdução do professor Guni. Eu diria só que 2 minutos de conversa com ele convidam-nos a fazer sempre reflexões muito profundas sobre não só contextos, conceitos, mas sobre a forma como estamos e somos de forma geral. Então, queria, para não me repetir, nem roubar mais tempo, a professora Sandra já o tinha feito, gostava de passar a palavra ao professor Emílio. Obrigada. Obrigado. Desculpa. Começo por agradecer a oportunidade que me é dada de poder aprender um pouco sobre digitalização, a inteligência artificial, futuros feministas, e a Kátia pela oportunidade para conversarmos um pouco sobre descolonização de teorias, conceitos para uma digitalização inclusiva. Eu vou reapresentar-me. Eu sou de Gunin, venho de Gunin. Gunin é um lugar na província de Inhambane, no distrito de Zavala. Então, eu sou de Gunin, sou neto de Salomão Malambanhane Pene, de Mara Au, sou filho de Júlio Salomão Gun e sou filho de Elisa Chaluf.
e chamo-me Emílio Gune. É assim que é feita a apresentação lá em Gunine. A nossa primeira referência é um lugar, e Gunine é um nome neutro, não é masculino nem feminino. É um nome neutro. E a neutralidade acompanha muitos dos eventos socialmente relevantes, em parte considerável deste território que compõe o que nós designamos Moçambique. As avós, no nosso espaço de sociabilidade, têm um papel importante. Hoje é o dia das avós. Queria pedir só para colocar aquela foto que eu passei. Hoje é o dia das avós e esta aqui é a homenagem à minha avó, Mara Saúde Cal, que eu falava dela. E que a semelhança de muitas avós moçambicanas são muito importantes na vida dos seus netos, de ambos os sexos. Tanto as avós quanto os avós desempenham um papel importante na vida dos seus netos. Uma dessas conversas que eu tinha com a minha avó, já vai o ano de 86, ela perguntava quando é que eu ia viver lá para Gunine. Eu dizia que ainda tinha que estudar e depois talvez ia pensar. E ela perguntava por que eu tinha que estudar de novo, já tinha feito a 6ª classe, não bastava estudar. Eu dizia não. E ela dizia, está bem, estou a conversar contigo só para cresceres. A ideia de estou a conversar contigo só para crescer está associada a uma ampla ideia que circula muito no vernáculo da região sul de Moçambique, que é Kubula e Cuyacana, que nos remete para a ideia de é por intermédio da conversa que nós nos constituímos uns aos outros. Nós somos pessoas porque constituímos-nos por meio de conversas. Então, eu me proponho aqui a este processo de aprender convosco como parte da minha constituição como pessoa. Ainda na conversa com a minha avó, uma das coisas que ela sempre dizia no vernáculo, no shopping, era vai lá estudar, mas eu vou dizer mesmo em shopping, depois vou traduzir, um gadinho chilungo. Um gadinho chilungo significa nunca te deixes fagocitar por contextos exógenos aqueles que te constituem. Esteja aberto para aprender, para te deixares constituir pelos outros, mas faça isso sempre a partir das tuas circunstâncias. A minha avó nunca foi à escola, é letrada, mas ela ensinava essas coisas a mim e ensinava também aos meus irmãos e às outras pessoas. Uma outra história dos avós é sobre o meu avô Chaluf, pai da minha mãe, a minha avó é mãe do meu pai. O avô Chaluf era pastor da igreja metodista, patriarcal, e tinha a minha irmã Martinha, que estava sempre a atrapalhar-lhe e queria ler a Bíblia junto com ele. E ele chamava-lhe a menina que lhe atrapalhava. A minha avó, a avó Esther, nunca tinha ido à escola também, não sabia ler, mas o avô Chaluf, este senhor patriarcal, estimulava a minha irmã a ler. Dava-lhe a Bíblia, ensinava-lhe a ler, e lia com ela, e aos 50 anos que a minha irmã completou há um tempo atrás, ela referiu-se ao papel importante que o meu avô Chaluf teve na vida dela, enquanto uma pessoa interessada em ler e aprender mais sobre a vida. Estou a vincar essas duas histórias para mostrar como o cotidiano de parte considerável desse Moçambique é feito por arranjos que vão muito para além do sexo das pessoas. E, em termos de organização social, as pessoas produzem ou operam a partir de categorias sociais de diversas nuances, que podem combinar desde o tamanho da pessoa, o grupo social de pertença dessa pessoa. Por exemplo, na língua portuguesa, se nós estamos numa sala com 49 indivíduos de sexo feminino e um recém-nascido, nós vamos dizer recém-nascido masculino, nós vamos dizer que aquela sala tem 50 homens. No vernáculo, no vernáculo da parte considerável das línguas nacionais moçambicanas, nós vamos fazer uma descrição daquele recém-nascido em função do seu tamanho. É uma coisa pequenina, exceção cotana. Sequer tem sexo, não se menciona o sexo. É o tamanho que é referenciado e as senhoras, estou a chamar senhoras, aquelas pessoas de sexo feminino são referenciadas em função do papel social que elas desempenham na sociedade. Se elas são pessoas importantes na igreja, vão ter uma designação. Se são as meninas mais novas da igreja, têm outra designação e por aí em diante. E é assim que funciona
esses arranjos sociais. Sexo é um elemento que está ali, mas não determina nem estrutura relações. E como parte desse processo, existiam e continuam a existir espaços de aprendizagem desde tenra idade, dentre os caringano ou caringanas que participam de pessoas de todos os sexos, onde se partilham valores de autonomia, justiça e de autonomia, justiça e tem um termo que está-me a fugir agora, quando voltar a lei de falar dele. Mas era sobre autonomia e justiça, essencialmente. E para os mais velhos, tem outros eventos que chamam de banja, que também são espaços de conversação, de diálogo, onde as pessoas aprendem umas com as outras a partir das experiências que elas partilham sobre como é que podem viver vidas melhores. Nos espaços urbanos, temos um tipo de avós diferentes. Eu costumo chamar de avós dos prédios, que não tem machamba. Mas mesmo esses avós do prédio que não tem machamba, passam a vida a implicar com os seus filhos por causa da fraca frequência das visitas. Filha, não vens visitar, filho, não vens visitar, mãe, anda muito ocupado, pelo menos manda umas crianças. Essa conversa de todos nós que temos filhos, cuidamos de crianças, temos que ouvir os nossos pais. Mande umas crianças, mande umas crianças. Que é, mais uma vez, para reforçar esse vínculo que ocorre na relação entre netos e os respectivos avós, que os pais estão ali de passagem. E isto liga-se aqui na minha conversa com a questão da digitalização. São os netos que são o ponto focal de ensinar as avós a navegar o mundo da digitalização. São os netos que são o recurso primário para ensinar as avós a usar as funções do celular, a usar as funções incluindo dos pagamentos eletrônicos, M-Pesas, M-Molas e tal. E muitas vezes aí mexe um pouco com a apresentação que a professora partilhava aqui. Aparentemente aqueles jovens ali dizem que os celulares são deles, mas não, o celular é da avó, mas fica com ele porque a avó não precisa daquele celular muitas vezes, não? Usa quando precisa para fazer alguma coisa, mas geralmente fica com ela. Fazem vídeos, circulam, ensinam as avós a fazer gravações, como eu dizia, a minha avó, ela faleceu, mas muitas das avós que são iletradas, os netos ensinam elas a usar a função de gravação de voz. Então, elas usam a gravação de voz para comunicar e participar desses espaços de grupo. Umas vezes fazem umas gravações longas, mas todo mundo depois escuta, depois responde, a avó, e a conversa vai. E elas vão, deste modo, participando nesses processos de digitalização como pares desses seus netos. Estou a pegar apenas alguns exemplos desses netos. Ajudam também as avós com a questão do acesso aos noticiários. As avós, os avós gostam muito do noticiário. Então, quando tem um problema, tem um neto sempre que vai ser chamado. Esse neto pode ser consanguíneo ou adotado. Filho neto do vizinho, ou uma pessoa que seja mais nova, com idade para ser seu neto, é neto também. E vão ajudando os avós a navegarem neste ambiente da digitalização, numa relação que me parece muito interessante e tem sido muito produtiva. De tal forma que eu, particularmente, algumas vezes tentei meter-me no celular da minha mãe quando tivesse algum problema. Ela dizia, vou esperar meu neto chegar. Aí na semana passada ela dizia que estava com um problema no televisor. Eu dizia, ok, vou pedir alguém para vir. Eu disse, não, vou esperar meu neto. O tal neto está na Rússia, vou passar férias. Ela está à espera do neto dela para vir ver o televisor dela. Só que não me meto mais nesses assuntos, assunto dos avós e dos netos. É a minha mãe e esse meu sobrinho, Jurinho, é um rapaz, mas tem essa relação com a avó. Então, mais uma vez, para mostrar como estes vínculos podem ser construídos a partir de outros mecanismos de categorização e organização social, bem para além da questão sexual. E qual é a implicação disto aqui? Muitas vezes nós, sobretudo quando trabalhamos no nível de intervenções, quando pensamos a partir de uma perspectiva feminista, partimos de assunções universalistas das sociedades patriarcais e queremos promover as raparigas. Olha, se vamos promover as netas, aquelas avós que só têm netos vão ficar marginalizadas. Então, o desafio que me parece é, se nós queremos pensar
futuros feministas, parece-me que a solução é voltar para a tradição. Para a tradição dos locais onde as pessoas existem e para a tradição do próprio feminismo. Porque o próprio feminismo é resultado da indignação diante da injustiça. É porque existia uma injustiça das pessoas serem excluídas em função do sexo que o feminismo reivindica que não, as pessoas têm que ter oportunidades iguais independentemente dos sexos que elas têm. E a ideia de promoção de equidade. Nós somos diferentes, mesmo as pessoas que têm a mesma designação sexual, todos nós somos diferentes, todos os dias temos experiências diferentes, mas é possível pensarmos como é que nós promovemos equidade. Nós pensamos, temos que reivindicar, as mulheres têm direito a trabalhar, as pessoas, eu vou chamar as pessoas de sexo feminino, têm direito a trabalhar a semelhança daqueles que têm sexo masculino, mas também dizemos, espera aí, mas uma mulher grávida tem um limite que pode ter algumas complicações que não consegue fazer esse tipo de trabalho. Já estamos a pensar em equidade, não estamos a pensar em igualdade. Então, por isso me parece que voltar para a tradição feminista ela própria, que promove equidade e justiça, pode ser um bom ponto para retomarmos como pensar futuros feministas mais justos no contexto da digitalização e da inteligência artificial. E aqui na questão da inteligência artificial, acho que um dos desafios que o Centro e outras entidades que trabalham com essas questões têm a fazer é pegar essas experiências como estas das avós, estas relações, essas histórias e criar algoritmos que façam com que nós abramos o nosso computador. Sejam as primeiras coisas que apareçam ali sobre Moçambique. Se eu estou em Moçambique, se o IP é Moçambique, que apareçam coisas sobre Moçambique das histórias das nossas avós. Não só as nossas avós estão com fome, que estão a sofrer, que estão lá também, mas estas outras narrativas poderosas destas nossas avós que criam pessoas excepcionais, que muitos de nós nos tornamos, vamos aprendendo a ser todos os dias, mas somos nós próprios que apagamos elas da história e reduzimos elas a meras vítimas que estão ali à espera de ser socorridas. Elas têm problemas, elas têm desafios, a semelhança dos avós, os netos, os tios. As dificuldades estão numa vertente interseccional. Sexo pode ser algum dos elementos, não algumas vezes, mas é preciso olhar o contexto onde as coisas acontecem, perceber o que é que acontece e ver oportunidades que nós podemos usar para expandir. Pensando sempre, como a minha avó me ensinou, que é a partir da conversa que nós nos constituímos mutuamente para continuar a aprimorar. Tem mais 5 minutos? Muito. Ok. Então, estávamos na questão da tradição. Na proposta específica na mesa que a Kátia produzia, era como é que nós poderíamos pensar descolonizar conceitos e teorias para imaginar esses futuros mais equitativos e tal. Aí eu fiquei a perguntar para mim, por que é que nós temos que descolonizar? E a resposta é, vivemos num contexto colonial, tal. E me propus a pensar em duas perspectivas da colonização. Podemos, por um lado, pensar a colonização a partir de um prisma de dominação. Pensamos a colonização como um processo de dominação política, administrativa, militar, de imposição de uma coisa permanente sobre os outros. Mas também podemos pensar a colonização como um elemento constitutivo das relações sociais. Qualquer processo de socialização é um processo de colonização. No momento que nós ensinamos os nossos filhos a usarem pinico, a usarem a sanita, nós estamos a forçá-los, no início, a fazer uma coisa que não faz sentido para eles. Depois eles apropriam-se e passa a fazer sentido. Então eu me perguntei, e que tal se nós, no lugar de lutarmos contra a descolonização, aceitarmos que a colonização é um processo que é parte da relação social, é constitutivo da relação social, devemos manter abertura para aprimorarmos as coisas que nós fazemos. Cada vez que nós propomos alguma coisa, voltamos para ali a Bulu God, que nós temos que pensar que temos limites no que estamos a falar e que o outro pode acrescentar coisas que valorizam mais do que nós tínhamos pensado, na mesma direção ou numa direção diferente. Então, se pensarmos que nós estamos
num meio, desde o local até o mais global, onde cada pessoa, a partir das suas circunstâncias, tem ideias específicas que pode apresentar. Se nós pensarmos que isso não é problema, desde que tenhamos abertura para ouvir outras opiniões e pensar como podemos construir juntos, apesar de haver diferenças e diversidade de opiniões, acho que a questão da colonização deixa de ser um problema em si. E a outra questão que me ocorre é, acho que investimos muito tempo a querer descolonizar coisas e investimos menos tempo a conversar sobre as coisas que nós fazemos. Parece que temos uma dívida de provar que a colonização está errada e esquecemos de mostrar e cultivarmos para as coisas que são as mais apropriadas, que nos fazem crescer. Então parece que é provocar uma cicatriz constantemente para lembrar que alguém magoou-nos. É um reviver permanente de um trauma que consome tempo, consome energia e limita a possibilidade de nós pensarmos esses futuros a partir das experiências concretas que nós temos, para além daquelas linguagens que a colonização, enquanto projeto de dominação, deixou para nós. Então, para terminar, eu diria que eu gostaria de ver um feminismo mais de compaixão, mais equitativo e mais justo. E isso implica por aceitar o desafio de conversar com as pessoas nos contextos onde elas operam e produzir conceitos e categorias a partir dessas mesmas experiências. E vou fechar com uma experiência que eu tive, uma das experiências que eu tive, de uma estudante que estava fazendo um trabalho e ela queria estudar mães que têm filhos de menor de 5 anos, mulheres com filhos de menor de 5 anos, queria assuntos de saúde, e ela foi lá, a primeira vez que ela foi fazer o trabalho de campo, quando voltou toda a chorar. Eu perguntava para ela o que aconteceu, por que está a chorar, e ela dizia, não querem falar comigo porque eu sou uma criança. Como é que é uma criança? É porque não tenho filho. Então estou a conversar aqui com a professora que dizia, nós as mulheres, ponto e vírgula, depende do contexto, o que é ser mulher. Em alguns lugares, se você não tem filho, não é mulher, é uma criança. Estavam ali a dançar tufo há pouco tempo. Provavelmente aquelas senhoras ali digam que quem não foi rito de iniciação é uma criança. Algumas vezes tem uma coisa interessante. A filha de 12 anos foi ao rito de iniciação por ocasião de alguma morte. A filha pode participar do cerimonial da morte, mas a mãe que não foi ao rito de iniciação não pode participar porque é uma criança. Essas nuances é que fazem o dia a dia das pessoas. E que, se nós queremos ser justos e promover equidade, temos que estar atentos a essas dinâmicas. Repito, temos que estar atentos à abertura para aprimoramento de todos os lados envolvidos. Não se trata de uns que vão dizer para os outros, têm que receber que não sabem, ou aqueles locais, como dizia a Kátia, que sabem tudo, e por isso, em nome do respeito da diversidade, não se pode tocar, mas temos que manter a abertura hermenêutica de ambos os lados. Nós que vamos para lá, aqueles que estão lá, temos que ter abertura para ouvir, falar, perguntar, posicionar as nossas questões, aceitar que eu pensava assim, mas existe esse outro pensar que eu nunca tinha imaginado, que parece que faz sentido, e acho que aí estaremos a constituir esses futuros mais justos, mais equitativos, e onde as pessoas têm a sua autonomia respeitada. Muito obrigado. Muito obrigada. Sim, então eu tive pelas 3 apresentações, pelo início que a Kátia nos deu sobre o ponto de debate, que era um pouco repensar, descolonizar, olhar para as realidades locais e construir a partir daí. Acho que a Ivone conseguiu nos mostrar então o que estamos a fazer nisso a partir daí, quais são os nossos desafios, quais são as barreiras, mas também o que estamos a conseguir. E o mídia vem um pouco nos colocar mais provocações e será que precisamos de descolonizar? Não é um exercício de trauma, de como se quiséssemos provar que fomos feridos num processo, e ele começa a pensarmos no valorizar a partir das
práticas do dia a dia, nem tanto nestas grandes questões que talvez sejam a base do debate aqui, mas ele convida-nos a regressar às relações sociais que nós encontramos no dia a dia, no acordar, no ir dormir, nas relações que temos com as avós, o que isso significa para nós pensarmos digitalização, pensarmos futuros feministas, pensarmos em inteligência artificial. Então, eu abro agora uma ronda de perguntas e respostas para para as pessoas que estão aqui a assistir. Temos mais ou menos meia hora para fazermos o debate. Então, por favor. Muito obrigada aos três, às três. Às três. Arroba. Realmente a Sandra já fez um sumário do que é que nos trouxe esta discussão. E pronto, como antropóloga, o meu trabalho é tornar coisas simples complicadas. E queria partir de onde o Emílio nos provocou, por causa desta discussão das barreiras. Nós muitas vezes discutimos a questão das barreiras de um ponto de vista normativo e homogeneizador, esquecendo constantemente que o nosso país é diferente, profundamente diferente, não só do ponto de vista urbano-rural, mas sul, centro, norte, dentro do sul, depende se estamos em Inhambane, se estamos em Gaza ou se estamos na província de Maputo, pelas oportunidades, pelas relações transfronteiriças, pela relação urbano-rural, as infraestruturas, etc. E quando nós dizemos que em Moçambique, não é perigoso, não é? Porque Moçambique, são muitos Moçambiques. E digo isto em várias vertentes. Uma das questões, isto da escolarização. A escolarização primária em Moçambique, mesmo nas zonas rurais, já atingiu níveis, e não vamos falar da qualidade, vamos falar por enquanto da quantidade, relativamente elevados. As pessoas estão convencidas que tanto os rapazes como as raparigas devem ir à escola e o custo não é um problema. Se elas estão a ser alfabetizadas ou não na língua portuguesa é outra história, mas isso tem a ver estruturalmente com a capacidade do nosso Estado de promover uma educação de qualidade que permite, digamos, a aprendizagem da língua portuguesa. E quando estamos a falar da barreira da língua portuguesa, sim, é verdade que a língua portuguesa e a escolaridade pode ser, ou a literacia pode ser um problema, mas temos que lembrar que dentro do mundo digital a língua portuguesa é uma língua minoritária, não existe tantas coisas a serem feitas na língua portuguesa. E mesmo nas nossas línguas que não estão escritas, não é? Existem coisas feitas em línguas africanas, então existe capacidade de acesso digital de outros africanos, mas nós em Moçambique, quer dizer, nós somos a minoria da minoria da minoria, não é? Então as nossas barreiras não são só das incapacidades do nosso Estado, ou das injustiças, ou do patriarcado do nosso país, mas também, e como diz o Emílio, da nossa localização histórica, geográfica, e temos que também fazer jus a este contexto quando pensamos nessas barreiras. E sobre a escolarização, o patriarcado, ok, sim, não vou dizer que não é verdade, mas existem aspectos do perigo que constitui a presença da mulher nas escolas, que faz com que os pais, mães e pais, tenham receio de enviar as suas filhas à escola, porque vão engravidar, vão perigar o seu futuro, não é? E é uma questão de proteção e não uma questão de exclusão delas da escolarização. Mas nas oportunidades que a vida lhes dá e a questão do imperativo do matrimônio, que funciona tanto para a zona rural como para a zona urbana, né?
a capacidade da mulher poder proteger o seu corpo e moralidade é muito importante. E isso acontece também e periga também no espaço digital, não é? Então, às vezes, não é uma questão só de a mulher não pode, não deve, mas e não digo que está correto, mas no pensar da proteção. Então, se nós olharmos para por que as famílias excluem as suas filhas, é bom também, às vezes, pensar que nem sempre o excluir é um sentido de exclusão punitivo, de a mulher é menor, mas num sentido protetor, portanto, no ponto de vista das pessoas positivo, e então nós temos que também pensar, ok, como é que nós criamos as condições no espaço público, nas escolas, etc., para que os pais não tenham essa proteção, esse argumento ou esse pensar negativo desse espaço. Portanto, que nos traz assim um bocado de refletir de uma outra maneira, porque uma coisa que eu sinto é que constantemente o patriarcado, os pais, as famílias são tão negativos e não permitem as filhas fazerem isto, e não é a minha experiência. Não é realmente a minha experiência no trabalho com as famílias. As famílias, sim, existem famílias violentas, sim, existem famílias que têm esse pensamento, mas, acima de tudo, nas lógicas narrativas, são famílias que querem cuidar do seu futuro, dos seus filhos e filhas. E sobre a questão dos avós, Emílio, muito obrigada porque me fez pensar nos meus sogros e em como os meus sogros no Natal passado receberam dos 4 netos, os meus sogros são noruegueses, não é? Têm 4 netos, 2 netas e 2 netos, receberam vouchers que davam direito a 1 hora de apoio digital. Então acontece não só aqui. Obrigada. Talvez recolhemos mais uma questão antes de convidar-vos a refletir sobre mais provocações da Carmelita. Muito obrigada. Colaboram aqui para que a gente também reflita sobre muitas questões. Primeiro, trazer um ponto adicional à reflexão do Emílio, que eu acho que né, já tem sido discutido e acredito que nos ajuda a iluminar esse ponto, né, da crítica à descolonização, que é o pensamento decolonial, né? Então, para mais do que descolonizar, talvez nós tenhamos mesmo que decolonizar, né? E aí nisso claro, as feridas coloniais estarão ali presentes, mas serão talvez mais bem ressignificadas, né, nesse processo que a gente tem vivido das pós-colonialidades. Então, enfim, só queria trazer isso à tona, que ao te ouvir, né, ficava também muito a pensar a respeito disso. E em relação aos sonhos, né, como a Kátia nos provocou a pensar, né, logo ali no início, eu gostaria de ouvir vocês, enquanto intelectuais, né, moçambicanas e moçambicano, como que vocês veem uma inovação possível de ser sonhada a partir daquilo que existe em termos de limitações, mas também aquilo que o país e a cultura, né, ou as culturas no plural moçambicanas têm nos permitido sonhar. Né? Então, que inovação seria essa? Porque talvez a gente sempre incorra, né, no uso, a nossa régua, ela é sempre muito ocidental em relação ao que se considera, né, por exemplo, inovador. E se a gente fosse, então, utilizar uma régua mais, né, local, que régua seria essa, na opinião de vocês? É isso. Muito obrigada.
Desculpem, olhei para o tempo e vi que talvez seja melhor recolhermos todas as questões, depois fazemos as respostas no fim. Queria também perguntar aos participantes que nos acompanham virtualmente, se tiverem questões, por favor, podem levantar o braço ou mão, que terão permissão para colocar questões. Nós temos mais uma questão aqui na sala enquanto aguardamos. Eu vou perguntar também, Emílio. Você falou de compaixão eu pensei muito no Ubuntu, mas no Ubuntu é bom quando o Estado também funciona a partir dele, né? Ubuntu, né? E, assim, você colocou a questão da decolonialidade, tem o contra-colonial também, foi um debate que a gente teve lá no Brasil, que tem a ver também com essa perspectiva. Eu fiquei curiosa novamente, porque a questão de Emílio, quando ele fala desses dois tipos de colonização que você falou, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque, assim, me parece um pouco perturbador para nós que é do Brasil, pensar um pouco nesse sentido aí. Eu queria que você, só para não, enfim, não problematizar sem saber exatamente qual é a sua base nesse sentido. E isso, na relação da questão da inovação, eu tenho discutido com Kátia um pouco pensando também sobre essa questão, porque a gente no Brasil também tem essas problematizações, e mais na Bahia, sobretudo, né? Porque a gente pensa em tecnologia não somente da digitalização, mas talvez na coexistência, né? Da digitalização e da tecnologia social, enfim, algo que a gente possa pensar nesse sentido da coexistência e não negar uma ou outra. Euh, Merci beaucoup. J'ai pas assisté en fait à toutes les. Ok. On change, on change un peu les règles. Je peux? Ok. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée de vous. C'est pas encore prêt. Consegue ouvir? Não. Ok, merci beaucoup pour vos présentations. Je n'ai pas malheureusement tout suivi, mais du coup, ma question, elle va plus être pour le dernier orateur. J'étais particulièrement attentive à ce qu'il disait notamment sur l'intérêt de prendre en considération plus le lait positif, la colonisation, que de toujours aborder en fait les aspects qui sont négatifs. Et la question que je me posais, c'est par rapport en fait à la communauté en fait scientifique, notamment au Mozambique, en fait, comment cette dimension plus positive de la colonisation était appropriée par la communauté scientifique,
quelle perspective aussi de recherche ça permettait de déblayer, de défricher quelque part, et comment on pourrait notamment l'articuler avec la question des innovations, c'est-à-dire en fait dans quelle mesure ça permet de découler, de s'orienter vers la question des innovations. Je sais pas, c'est bon. Bom, passo então a palavra à mesa. Temos. Desculpa, mais alguma? Oh, desculpa. Ok, bah, merci Sina d'avoir osé poser la première question en français. Donc, je poursuis. En fait, peut-être la première chose, c'est plus une contribution parce que j'ai une nièce qui a 6 ans et mon père qui a 74 ans. Et là, je me rends compte que ça a fait un tilt, ça a fait une prise de conscience quand j'ai vu la photo de notre présentateur avec sa grand-mère. Parce que je me rendais bien sûr compte qu'il y avait un lien qui se créait entre mon père et sa petite fille via le téléphone. Mais je n'en mesurais pas les dimensions. Et donc, il y a un niveau de prise de conscience de tout ce que finalement on pourrait créer le numérique, la digitalisation, alors que des fois, on est plus sur les aspects négatifs en ce qui concerne les enfants surtout. C'est-à-dire, on est toujours en mode comment protéger nos enfants du digital et moins qu'est-ce que ça peut apporter, même si il est important, bien sûr, de les protéger. Et tu te rends aussi compte que parfois, et j'ai compris aussi quand il revenait un peu sur le fait que sa grand-mère voulait attendre ses petits-enfants plutôt que lui, parce qu'il y a cette question aussi de patience qui peut exister entre les grands-parents et les petits-enfants que nous, les enfants, nous n'avons pas toujours. Enfin, un dernier point, là, c'est je suis docteur en médecine. J'ai fait aussi santé publique et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne la santé mentale et notamment l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est traumatisme transgénérationnel et comment est-ce que cela peut affecter dans nos vies. Et malheureusement, en ce qui concerne la colonisation, nous avons un lourd trauma intergénérationnel et transnational que nous n'arrivons pas encore à adresser. Donc, est-ce que, à votre niveau, par rapport à cette prise en compte aussi de tous ces traumas, comment est-ce que on arrive à faire un équilibrage entre, OK, il y a des bonnes choses quand même à apprendre, mais comment résoudre aussi ce trauma des fois qu'on n'a pas encore solutionné? Yes. Thank you. Não vou. Então, temos 15 minutos bem apertadinhos, então vi que o Emílio recebeu muitas questões. Eu não sei, talvez começamos com o Emílio e depois passamos para as nossas panelistas. Obrigado, obrigado a todos pela parte que eu acho que é mais interessante, esse exercício de construirmos mutuamente a partir da conversa. E vou começar pela última questão. Desculpem, não fixei os nomes, acho que não disseram os nomes. Então, a colega aqui ao lado da colega Sandra falava de dois pontos. Uma questão da experiência dela com saúde mental, genética, saúde no geral, e a questão dos traumas da colonização. Eu tenho uma reflexão sobre esta coisa dos traumas, no geral, incluindo da colonização. Eu acho que a vida é um lugar de traumas. Cada vez, quando nós começamos a aprender a andar, caímos muitas vezes. Mesmo quando somos crescidos, caímos. É um trauma que nós temos. Dependendo da forma como nós lidamos com aquele trauma, ele vai perpetuar-se ou vai ficar uma coisa minimizada. E quando as crianças caem, em vários espaços aqui de Moçambique, quando as crianças caem, existe um hábito de bater o chão e culpar o chão é que deixou cair o bebê e tal, que aparentemente é uma coisa boa, mas estamos a ensinar as crianças a não serem responsáveis pelas ações delas.
mas se nós deixarmos ela cair, vivenciar aquele trauma e conversar com ela sobre o que é que ela pode fazer para evitar quedas no futuro, estamos a dar uma base para ela gerir melhor esses traumas mesmo quando eles aparecem. Então, relativamente à questão da colonização, acho que nós temos que ter consciência que é um processo que aconteceu, podemos identificar os desafios que isso nos impõe na forma como nós estamos hoje, mas podemos ver também outras coisas que estão lá que nós podemos fazer, que já fazemos, e se tem algumas coisas que são resquícios da colonização, que estão a atrapalhar a nossa vida hoje, resolvamos esses problemas. Somos adultos suficientes para fazer isso, e acho que nos últimos tempos temos tido cada vez mais experiências ao longo do continente alguém também falava de uma questão da relação com o Estado, onde as pessoas deste continente africano estão a tomar as coisas de volta para a sua mão, onde acham que a colonização atrapalhou, estão a cortar esses laços de colonização. E estão a impor formalmente o valor das coisas que estão lá. Porque tem uma coisa que acontece muitas vezes. Aqui em Moçambique, por exemplo, eu falava da língua portuguesa. Nós usamos a língua portuguesa como língua oficial. E muitas vezes a língua oficial mascara aquilo que nós fazemos no dia a dia. O que nós fazemos não é aquilo que nós falamos. Por exemplo, eu estou a estudar sexualidade e ética. A lei moçambicana diz que nós somos monógamos todos. Mas é a lei, é o que nós dizemos. Se me perguntarem, eu vou dizer que sou monógamo, sou fiel e tal. Porque fica bem falar aqui. Mas talvez alguém conheça uma segunda casa que eu tenho uma outra esposa, né? Então, tem o desafio da linguagem colonial que nós usamos, mas tem depois as dinâmicas de interação que acontecem na vida das pessoas. E acho que a oportunidade de nós fazermos pesquisa permite-nos visualizar essas coisas, e acho que temos que fazer a nossa vida em função dessas coisas. Uma das coisas que acho que é interessante que mencionava é identificarmos com o que uma outra pessoa de um outro contexto disse, que acho que mostra um pouco alguma coisa que nós temos do humano, bem para além do relativismo cultural, que eu sou da cultura tal. Existem algumas coisas que, à medida que nós nos demos tempo para aprender essas coisas, perceberemos que elas acontecem em muitos espaços de sociabilidade humana. Algumas vezes não acontecem porque não existem essas categorias. Em muitos lugares do que se chama Ocidente, por exemplo, essa relação entre avó e neto talvez não haja porque o avô está lá num sítio guardado num hospício, num hospital, numa casa de repouso, num asilo, chamam o que quiseremos chamar, e não tem aquela relação com o neto no dia a dia. Então não temos esta coisa ali. Mas provavelmente os outros sítios onde os avós estão ali, possamos, à medida que nós pesquisamos, perceber que é uma coisa que é importante na vida das pessoas. E pode ser importante nesta questão de como é que nós gerimos trauma. Qual é o papel dos avós nesse processo de gerir estes traumas dos netos, dos filhos e por aí em diante. Sobre a questão de como é que nós podemos contornar a colonização quando pensamos a partir da academia e para pensar inovação, o meu entender é o seguinte. Muitas das coisas que nós andamos a repetir e dizemos no Ocidente, algumas vezes eu brinco e pergunto, o que é Ocidente? E essa pergunta é muito simples. O que é Ocidente? Quem é Ocidente? As pessoas que nós estamos a chamar Ocidente são iguais, têm uma cultura igual. Ocidente é uma geografia. Se eu estou em Moçambique, Ocidente de Moçambique, a costa ocidental do continente africano é uma outra coisa, é do lado do continente africano, mas é Ocidente. Então, depois traduzimos isso e começamos a acreditar que existe um Ocidente, que tem uma cultura. Mas qual é essa cultura do Ocidente? Onde é que tem esse Ocidente? Os alemães entre eles têm diferenças, os portugueses entre eles têm diferenças. Então, quem é esse Ocidente? Yeah. Há um discurso que é produzido do Ocidente, há um projeto que é produzido que se chama Ocidente, mas será que é uma prática? Então, só por causa do tempo vou cortar e dizer, prefiro que em vez de nos perdermos nessa coisa, à medida que estudamos para compreender isso, nos foquemos naquilo que nós sabemos que acontece nas nossas vidas. Quando nós acordamos de manhã, o que é que acontece na nossa vida? E como é que nós podemos teorizar e conceitualizar isso para termos categorias mais flexíveis para fazermos intervenção social. Mas tomemos como referência aquilo que nós temos à nossa frente. Yeah? E aí a minha proposta é mesmo, não temos que nos preocupar com descolonizar nada. Vamos lá olhar o que nós temos e ter uma conversa com estas coisas que nós temos e aprender essas coisas que nós temos no dia a dia. Onde aparecer essa tal colonização e for relevante, tá. Porque uma das dúvidas que eu poderia partilhar aqui é,
Quando é que nós dizemos que é colonização? Moçambique, este espaço que nós chamamos de Moçambique hoje, é fruto, primeiro, de uma migração de povos banto, que vêm da região central da África, mas também é de povos que vêm do sul da África. Estas não são colonizações por quê? Porque são pessoas negras também que vieram desses outros sítios para aqui. Temos os árabes que vieram para aqui, fixaram-se sobretudo na região norte de Moçambique, que ainda hoje continua bastante islamizado. São colonos? É colonização? Não é? Então, o que é que nós estamos a dizer que é colonização? O que é que estamos a dizer que não é colonização? Então, acho que ganhamos mais se nós olharmos as dinâmicas do social, podemos fazer retrospectivas históricas para reconstituir coisas, mas ganhamos mais de olhar o que nós temos, o que estamos a fazer e perguntar para onde é que queremos ir para estes futuros justos e equitativos que queremos constituir. Ok? Usamos melhor a nossa energia do que ficar à procura de culpados e procura de culpados lá atrás. E algumas vezes, só para terminar este ponto, estas conversas que nós, esses conceitos que nós nos apropriamos que vêm de fora, criam mais divisões entre nós, ficamos a brigar uns com os outros, não, vamos financiar as meninas ou as raparigas e os rapazes ficam de fora. E enquanto estamos nessas lutas, há uns homens e umas senhoras de outros países que estão a explorar nosso gás que nós não sabemos quanto é que estão a pagar. Estão a tirar o nosso rubi. Nós estamos aqui a lutar por causa do sexo. Há pessoas que juntos estão a vir tirar coisas do nosso país. Então, acho que tem coisas que nós precisamos de refletir. Nós temos que nos perguntar o que é prioritário que nós queremos discutir. E quando nós pensamos equidade, Carmelisa falava de interseccionalidade, temos que pensar equidade nessas várias dimensões. E onde for sexo, vamos resolver o assunto de sexo. Mas não reduzamos a vida à questão de sexo. Yeah? Que é uma coisa que vem muito com projetos de colonização. Não, temos que mudar. Esse é o meu entender dessa coisa. A questão do Ubuntu, sim, acho que é uma coisa interessante esta coisa do Ubuntu, e acho que aquele termo que eu usava de nós nos constituímos uns dos outros a partir da conversa, não é? Nós temos sempre as nossas experiências, mas elas têm sempre limites. A experiência do outro tem sempre limites. Quando nós conversamos, nós vamos aprimorando a nossa compreensão sobre as coisas, expandindo possibilidades de alargar a nossa ação de forma que seja mais justa e mais equitativa. Eu posso acordar, pensar uma coisa sozinho, mas quando converso com uma outra pessoa, fica a pensar, estava a ser injusto ali, não tinha percebido isto, não tinha pensado, e podemos aprimorar a forma como nós compreendemos as coisas e como nos posicionamos no cotidiano relativamente a essas coisas. Então, pronto, agradeço as outras coisas, não temos tempo, vou passar para os colegas, podemos conversar no corredor. Obrigado. Certo, muito obrigada. Eu acho que foram levantados aspectos muito importantes para a nossa reflexão. E eu não vou estar aqui a comentar, porque, na verdade, eu não trouxe números, né? Então, fica difícil comentarmos sobre estes aspectos que eu concordo que é preciso olhar para eles. Mas fiquei muito impressionada com a questão de exclusão não punitiva. A minha abordagem é que, no fundo, é exclusão. Pode não ser punitiva, mas é exclusão. Acabam sendo excluídas. Para quem conhece o distrito de Mulumbo, na província da Zambésia, é um distrito que está quase no Malawi. E nós, ao nível do CITT, tivemos o Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias, tivemos a oportunidade de interagir com aquela comunidade através de um projeto de desenvolvimento comunitário. E a primeira coisa que nós ouvimos dos líderes comunitários, dos pais, é que nós queremos uma escola secundária aqui. E pronto, ok, tem uma escola secundária aqui, mas tem outra a 30 quilômetros daqui. Não, nós queremos aqui. Por quê? Para as nossas meninas poderem ir à escola. E eu concordo plenamente que é preciso olharmos também para as questões culturais. A proteção pode ser um mecanismo de exclusão. Estamos a proteger, mas estamos a excluir. Então, talvez, na nossa reflexão, temos que pensar de que forma é que nós incluímos mesmo sem excluir. Porque a minha maior preocupação é, estamos sim
a promover a inclusão digital, mas já quem está a ficar de fora, está a ficar de fora é uma grande maioria, não são poucas as pessoas que estão a ficar de fora. Estão a ficar de fora porque nós temos políticas, temos hábitos culturais que nos fazem retrair, e nós nos retraímos, até pode ser para proteger, mas acabamos deixando algumas pessoas de fora. E outro aspecto que eu penso que é importante nós refletirmos sobre ele é até que ponto esta nossa educação, este nosso crescimento de alfabetização é utilizado pelas pessoas que estão alfabetizadas. Porque tem gente que tem conhecimento, mesmo aqui ao nível dos grandes centros urbanos, há quem tem conhecimento, mas não usa. Conhecimento de formação acadêmica até. Mas, ok, estudei, sou doutor e pronto. O que eu queria era ser doutor. Full stop. O resto, quando eu passo, doutor Ivone. Professora Ivone, mas até que ponto impacta com quem eu interajo este meu ser professor doutor? Então, eu penso que também temos que construir um pouco esta questão e gostei de ouvir o Gagueu e Tilungo. Muito obrigada. Bom, obrigada pelas questões, pelas intervenções, a começar pelo próprio painel, que convida-nos a sair também da posição de vítima colonizada, sou colonizada, então é por isso que tudo não está a dar certo. Então, é um ponto para pensar. Não era nesta perspectiva propriamente que estava a trazer, como referi inicialmente, mas são aspectos que vale a pena refletirmos sobre eles nas nossas ações diárias, não somente nesta discussão que trazemos aqui, mas nas nossas ações diárias. Entendo que grande parte do que foi dito aqui foram comentários para considerarmos, para tomarmos em consideração quando, desculpem a redundância, quando estivermos a fazer as nossas intervenções enquanto centro. Eu disse inicialmente que não estava a falar como Kátia do Centro de Investigação, mas são figuras que não se dissociam e, portanto, não tenho como não deixar de mencionar este aspecto. Que inovação é que nós devemos sonhar para o contexto de Moçambique? Moçambique com as devidas aspas, porque Moçambique na perspectiva da Carmelisa, que é um Moçambique diverso, com pessoas que pensam de forma diferente e estão também de forma diferente. Então, se estão de forma diferente, eu acho que é importante pensar em inovação a partir delas. E, como estive a dizer inicialmente, vou repetir hoje, vou repetir amanhã e espero me lembrar, é um exercício para mim mesmo, de que a coisa de valorização do conhecimento local já é chavão, já está a ficar desgastada, mas tá bom, depois de valorizar o conhecimento, qual é o passo a seguir? Porque se me for a perguntar agora, eu vou dizer que pronto, eu vou valorizar o conhecimento que é produzido, tá bem, o que é que tu vais fazer de facto? Tens aí inovadores, tal, a produzir conhecimento, que é conhecimento que não é produzido na academia. O que é que tu vais fazer para valorizar este conhecimento local? É um exercício para mim, é um exercício para o centro e, de forma geral, para todos. Eu acho que mudar conceitos, eu trouxe aqui duas propostas no final da apresentação de tecnologia apropriada, que é o conceito de Gandhi, tecnologia social, pode-se falar muitas outras coisas. Mudar conceito não muda a posição de país em via de desenvolvimento, nem muda a posição de ter sido colonizado, mas para mim, a meu ver, já é um passo para quem nós estamos a dizer que nós estamos a ajudar a desenvolver esta coisa chamada inovação, pelas razões que mencionei inicialmente, que são da inovação igual à tecnologia de ponta. Inovação não é tecnologia de ponta, mas é vendida esta ideia de inovação como tecnologia de ponta. Então, por que não começar por aí? Temos esta coisa chamada inovação.
Mas temos um conceito que é usado para falar indiscriminadamente desta coisa de inovação, que não é esta que eu estou a fazer menção aqui. Então, acho que parte também de começar por aí, de pensar o conceito de inovação saindo da posição vitimista de colonizado. Obrigada. Acho que merece uma salva de palmas para terminarmos o nosso painel. Muito obrigada. Acho que as conversas não acabam aqui. Vamos manter no corredor. Obrigada.